Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, domingo, dia 27 de junho de 2021, o dia que o Senhor preparou, e claro, um domingo, um dia especial que o Senhor preparou sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. E quando nós contemplamos aquilo que o Senhor tem feito ao nosso derredor, sobre os servos do Senhor, sobre a igreja de Jesus Cristo, então nós podemos também falar grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E por isso nós estamos alegres. Ou seja, a nossa alegria consiste na tua felicidade. A tua felicidade nos leva à alegria. Nós nos alegramos com aquilo que o Senhor tem feito e realizado. Os dias são difíceis, o momento é crítico, a situação, a circunstância no mundo e principalmente no Brasil não está fácil para ninguém, mas acima de tudo isso, na nossa relação com Deus, na nossa graça, né, na vida de graça que o Senhor determina e estabelece sobre a nossa vida, então nós estamos felizes, porque a alegria do Senhor sempre será a tua força, a alegria do Senhor sempre será o teu vigor, a alegria do Senhor sempre será a tua vida, a alegria do Senhor será a tua disposição em se levantar, a tua disposição em suplantar os próprios limites e as dificuldades, porque se Deus te deu esse dia, é porque esse dia tem jeito, é porque a tua vida tem jeito, é porque nós temos jeito, então nós viveremos aquilo que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus. Por isso, que você tenha um domingo maravilhoso, muito especial, em nome de Jesus. Bom dia, pastora Mara, bom dia também meus pais, bom dia minhas tias Rosália, Alzira, os meus tios, primos, o Senhor esteja sobre a tua vida, sempre orando por você, Alexandre, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Também bom dia ao seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, bom dia ao Fábio, Márcia, também Luiz Henrique, filhos, netinha, Deus abençoe também Letícia, Gustavo, o Senhor esteja sobre a vida do seu Augusto, dona Efigênia, o Senhor esteja sobre o senhor, bispo Antônio, Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus queridos, João, Roseli, o Senhor te abençoe também, a Ângela, o Senhor também abençoe, Amanda, um beijo para você também, Fábio, Luquinha, Julinha, Deus abençoe a Rosângela, o Senhor abençoe a Bruna, o Manteiga também, os familiares do Fábio, Márcia, Renata, Fabiana, Vinícius, o pai do Fábio, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O Senhor também esteja sobre a tua vida. Eva, Carlos, o Senhor esteja sobre a tua vida também, sua casa, sua família, suas filhas maravilhosas, Débora, Raquel, seus genros, Cris e também o Fábio e o netinho Danielzinho. O Senhor abençoe a todos vocês em nome de Jesus. O Senhor esteja sobre a tua vida. Sônia, lá de Vinhedo, junto com a Tati, acabou de ter um bebê. Deus abençoe a todos vocês aí, família abençoada de Vinhedo. Por falar em Vinhedo, Deus abençoe você também, Kátia, de Valinhos, né? Eu estou sempre orando pela tua filha, Rafa. O Senhor esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. O Senhor se derrame, Sueli Filintro, Elô, Wesley, os dois filhos, né? Os filhos também, os familiares, em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. Estamos orando também pela Cristina, tia da Eva, né? Acabou de fazer uma cirurgia, que o Senhor esteja sobre a sua vida, curando, visitando, restaurando, renovando em nome de Jesus. Também o Senhor esteja sobre essa irmã, né? Amiga da Suzy, do bispo Antônio, que o Senhor se derrame sobre a dona Cecília e também o seu filho Murilo. Estamos orando também para que o Senhor esteja confortando, perdeu o seu marido, perdeu o seu filho para a Covid-19, e nós estamos orando e colocando diante do Senhor, em nome de Jesus, toda essa condição, porque o Senhor nosso, Ele nos consola, Ele nos conforta e nos apazigua o coração. Por que nos apazigua o coração? É aquilo que fala em Tessalonicenses.
Paulo dizendo que não é bom que nós fiquemos tanto em luto. Por quê? Porque nós vamos nos encontrar, né? E a Bíblia fala que nós nos encontraremos com aqueles que o Senhor já levou. E glória a Deus que essa é a nossa esperança. E por isso nós estamos vivendo e nós estamos suplantando todos os problemas, todas as dificuldades e continuamos a andar, porque nós somos felizes, porque nós temos ancorado a nossa esperança, não em homens, não em pessoas, mas no Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, um beijo para todos vocês, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor e lendo a palavra do Senhor também conversando sobre escatologia. Não tem como nós falarmos de Mateus capítulo 24, Mateus 21, 22, 23, 24, 25, sem tocar no assunto de escatologia. Por quê? Porque os estudiosos dizem que é o quinto sermão do livro de Mateus. Só que é o sermão da volta do Senhor Jesus, do retorno do Senhor Jesus. Quando você lê o Antigo Testamento, quando diz sobre a vinda de Jesus, e eu já falei isso para você, os estudiosos chamam de profecia de colina ou profecia de montes. Por quê? Porque quando você olha os montes de longe, a impressão que a gente tem é que os picos estão próximos uns dos outros, né? Quando você olha, por exemplo, para um conglomerado de montanhas. Mas quando você se aproxima dessas montanhas, você percebe que a distância entre elas, às vezes, é até de quilômetros. Mas a gente olha de longe e percebe, parece que é tudo igual, parece que tudo tem o mesmo tamanho, todas estejam numa mesma região, no mesmo território, e não é verdade, né? Oi Márcia, paz do Senhor, Deus abençoe você. Oi Valéria, doutora Valéria, psicóloga Valéria, Deus abençoe você, a Gabi, a Isa, também o seu Nonô, Deus abençoe a todos, Dona Cora, um beijo para eles todos, um beijo para todos vocês, em nome de Jesus. Né? Então, quando você percebe isso, você olha aqueles picos e você tem a impressão, primeiro, que eles são pequenos, segundo, que eles estão juntos, né, um ao lado do outro, mas não é verdade. Quando você se aproxima, você percebe que apenas é uma ilusão de ótica, né? Porque quando você chega perto, os montes estão bem separados e quilômetros até um do outro. Assim são as profecias em relação ao retorno de Jesus Cristo, por exemplo, no Antigo Testamento. Quando a gente lê só o Antigo Testamento, a gente percebe que acontece um fato, né, muito interessante. Parece que é uma volta só. Quando você revisita, né, as palavras proféticas, por exemplo, Zacarias, e você revisita, você percebe que há uma grande diferença entre a primeira volta e a segunda volta, ainda que estejam, por exemplo, no mesmo versículo, numa mesma frase, mas você começa a identificar. Por quê? Porque você está, primeiro, com o Novo Testamento, e o Novo Testamento explica o Antigo Testamento, enquanto o Antigo Testamento ilustra, né, uma parábola do Novo Testamento. Então você percebe que existe realmente essa separação entre a primeira volta e a segunda volta, sem forçar texto, sem ficar trazendo alguma revelação tão diferente, tão distante, não. A gente entende isso, a gente percebe isso. Assim também é sobre a segunda volta do Senhor Jesus já no Novo Testamento. Por quê? Porque a segunda volta do Senhor Jesus, ela está conectada a muitos acontecimentos. E o que Jesus faz em Mateus 21, 22, 23, 24, 25, ele está o quê? Falando sobre a cronologia dos fatos e não a cronologia do tempo. Isso é muito importante, porque o Senhor não quer que nós saibamos nem o dia, nem a hora, como ele próprio fala na palavra do Senhor. Só no capítulo 24 ele fala 3 vezes. Esse texto que a gente vai ler no capítulo 25, ele já fala uma vez. Em 13 versículos ele cita mais uma vez isso.
Em Atos capítulo 1, por exemplo, ele fala também, e muitos textos, as epístolas de Paulo, as epístolas de João, as epístolas de Pedro, também quando tocam no assunto de escatologia, eles também falam que será como ladrão e que ninguém sabe o momento, mas que a gente tem que andar prudentemente. Então é necessário a gente entender isso. Uma segunda coisa muito importante sempre, quando a gente fala de escatologia, é que é um assunto natural. Ele não pode ser revestido de mistério, de enigma, é natural. Uma terceira coisa que a gente sempre tem que deixar muito bem claro, a flor da pele, é que você tem os chamados, as chamadas escolas teológicas a respeito. Pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, mesotribulacionistas ou intertribulacionistas, e você tem uma série de escolas a respeito. Essas escolas, na verdade, elas divergem num assunto só. Qual é o assunto que essas escolas divergem? É sobre a volta do Senhor Jesus. Primeiro, se essa volta será em 2 tempos, porque primeiro a igreja vai se encontrar com Jesus de uma maneira, vamos chamar assim, discreta, silenciosa, e depois o Senhor Jesus volta com a igreja, de uma maneira poderosa, maravilhosa, sinais e maravilhas por todo o céu, por toda a natureza, E tem aqueles que entendem que a volta do Senhor Jesus será atrelada ao arrebatamento da igreja. Arrebatamento de igreja e volta do Senhor Jesus estão atrelados no mesmo acontecimento. E aqueles que dizem que a igreja será arrebatada antes da tribulação, aqueles que acham que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, ou aqueles que acham que a igreja será arrebatada no fim da tribulação. Obviamente, aquilo que eu sempre falo para você, isso não tem, vamos chamar assim, aos olhos divinos, isso não tem tanta importância como alguns querem dar tanta importância para isso. Por quê? Porque nós estamos percebendo, por exemplo, nessa pandemia, eu estou dando um exemplo porque a gente está vivendo agora nessa situação muito ruim, muito trágica. Então, nessa pandemia, a gente percebe o quê? Que o Senhor Deus, Ele, para nós que somos da parte de dentro, nós percebemos que o Senhor está regendo todas as coisas, não obstante a rebeldia humana, não obstante a rebelião do gênero humano, não obstante as limitações e a impotência do gênero humano, o Senhor está na direção. E aqueles que são de dentro, que pertencem ao Senhor, que são propriedade do Senhor em Jesus Cristo, continuam vivendo. Não obstante aqueles que foram se encontrar com o Senhor, nossos queridos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo e também nossos familiares. Então, estejamos no meio, no final ou no início da tribulação, seja agora, seja amanhã, seja daqui a algum tempo, e estejamos lá na frente, mais levados a sermos pré ou pós ou inter ou meso tribulacionistas, isso não é uma questão de só menos. Por quê? Porque o que interessa é estarmos com Deus. O que interessava para Jesus era estar com o Pai. Lembram-se? Eli, Eli, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? A questão e toda a angústia e a tristeza de morte que levou Jesus a chorar, suar lágrimas ou gotejar, gotas de sangue no Getsemane, não era por causa do sofrimento, não obstante ele saber que passaria pelo sofrimento, mas é porque ele passaria por aquilo que eu chamo, agora eu que estou chamando, tá?
não vá entender que eu estou criando uma doutrina, mas eu chamo como um estado de inferno. Por que Jesus passaria pelo estado de inferno? Porque como ser humano que ele se propôs a ser, limitado, a Bíblia diz, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando-se de si próprio, ele passa pelo período da cruz num estado de inferno. Por que estado de inferno? É estado do gênero caído. Não que ele fosse caído, mas ele se propõe a passar por isso. Por quê? Porque para que nós estivéssemos, justificados nele, para que nós não passássemos por esse momento. Por daí ele dizer, Eli, Eli, lama sabachthani. Então, esse estado de inferno, e o que é o estado de inferno? O que significa isso? Significa o afastamento de Deus. A falta da presença de Deus naquele lugar. Isso é inferno. Me entendeu? Então, o estado de inferno é quando o Senhor, creio eu estou colocando de maneira poética, até, quando o Senhor possivelmente vira as costas para Jesus e ele se afasta de Jesus, porque Jesus está atraindo toda maldição, toda iniquidade, todo pecado. Ele está atraindo toda a rebelião humana sobre ele. E não tem como o santo e o profano conviverem no mesmo espaço. Não pode, não tem como. Então o santo, o sagrado, se afasta. E nesse afastamento é que o Senhor Jesus não queria. Então o que é a escatologia no final das contas? Resumidamente, a síntese da escatologia. A síntese da escatologia é a igreja se encontrando com o noivo, a noiva se encontrando com o noivo. Segundo lugar, são noivo e noiva, se conferindo, estabelecendo um critério, um juízo de valor ali na chamada bodas do Cordeiro. Havendo essas bodas, essa celebração, o que vai acontecer? O noivo e a noiva vão estabelecer agora sim o que tanto os judeus querem, estabelecer o governo único, poderoso, de maneira terrena. E agora qual é o anseio do noivo? É que o pai venha. O pai venha e o noivo entrega a noiva e oferece a noiva ao pai, no sentido de comunhão. E aí o pai, o filho, sua noiva, agora a esposa, viverem no mesmo espaço, no mesmo ambiente como foi lá no início. Então isso é escatologia. O que passar disso, se é pré, se é pós, se é meso, se é inter, se vai viver, se não vai viver, se vai ser retirado silenciosamente ou não, isso é uma questão de detalhe, não é o principal da doutrina teológica. Então nós todos das escolas teológicas que pensamos a respeito do assunto, não, por favor, não pense diferente porque eu estou lendo, estou estudando com você esses dias sobre escatologia, mas que você possa refletir a respeito e ter um posicionamento, não a respeito de quando, que maneira, a igreja se encontrará, em que momento a igreja se encontrará com o Senhor Jesus, mas de como nós estamos, de como nós deveremos estar. Aí que está a questão. Daí eu falar para você que a mensagem do filme Deixados para Trás, nesse quesito, esse filme é um erro. Por que é um erro? Porque dá a entender que haverá uma segunda chance. E a Bíblia fala textualmente que não tem segunda chance. Daí, quando a gente fala das semanas de Daniel, das 70 semanas de Daniel, entre a semana de número 69 e a semana de número 70, tem aí quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, até mais, muito mais de 2000 anos.
Aí você vai falar, por que esse espaço tão grande? É exatamente o espaço da graça, é exatamente o espaço da misericórdia, é exatamente o espaço em que o Senhor reserva para que nós possamos pensar a respeito, exatamente, para que quando Ele voltar, não haja uma segunda chance. Por quê? Todas as segundas, terceiras, quartas, quintas chances que poderíamos ter, tivemos no espaço dessa semana, entre a semana de número 69 e a semana de número 70, da qual Daniel fala muito bem a respeito das 70 semanas. Então, dessa maneira que nós devemos pensar. E o Deixados para Trás, ele contribui negativamente, desfavoravelmente a respeito desse assunto. Por quê? Porque ele faz alusão exatamente a um sentimento que, possivelmente com boa intenção, mas nós encontramos na Igreja Católica. Por exemplo, o conceito do purgatório. Né? Então, esse conceito purgatório ou o conceito da segunda chance no filme Deixados para Trás, que vem baseado numa teologia totalmente inconsistente, isso desfavorece, porque nem todos conhecemos a palavra de Deus, pelo menos no mínimo possível, para discernirmos que um filme como esse é um conto, vamos dizer, é uma dramaturgia muito bem feita, que devemos assistir, refletir a respeito, é maravilhoso para isso. Mas isso não significa que está escrito na Bíblia. Então nós temos que sempre pensar a respeito. Agora eu vou ler Mateus capítulo 25, do versículo 1 em diante. Mateus 25, do versículo 1 em diante, que diz assim: Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Né? Eu gosto da tradução da Bíblia Católica que fala imprevidentes e previdentes. É bonita essa palavra, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Outras traduções chamam as nécias de tolas, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Exatamente esse momento que nós vivemos. Eu já falei para você que eu sou de uma geração onde as igrejas, uma boa parte das igrejas, assim, ministérios que estavam começando, comunidades, colocavam a palavra Maranata até no título da igreja. Isso se esvaziou, isso enfraqueceu com o passar do tempo. Por quê? A impressão que nós temos é que Jesus está demorando, que não vai ser para agora. E aí nós o que? Arrefecemos. Nós meio como que, né, abaixamos guarda. E isso não é saudável, diz a palavra do Senhor. Aí diz aqui: foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora. A palavra do Senhor aqui, mais uma vez, se utiliza da maior celebração e da maior festa, né, de maneira profética, ilustrativa, dos tempos de Jesus, que era o casamento.
Porque o casamento, ele reúne em si todas as verdades espirituais do encontro da noiva com o noivo, do encontro de Jesus com o seu povo, com a sua igreja. Então, o casamento, ele é maravilhoso. Essas 10 virgens, elas dizem respeito a um número que é muito usado para simbolizar responsabilidade. O número 5 já é usado para se utilizar de um conceito de responsabilidade. Mas quando você vai para o número 10, que seria o número 5 dobrado, significa o quê? A máxima responsabilidade. Presta atenção agora no que eu vou falar. A responsabilidade perfeita. E o que é a responsabilidade perfeita? É a responsabilidade onde a Trindade conectada com o gênero humano de maneira perfeita. Então é 3 mais 2. Eu já expliquei isso para você quando a gente fala sobre números. Por que 3 mais 2? É a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais 2. Por que mais 2 e não mais 1, que é o gênero humano? Porque mais 2 significa o gênero humano em comunhão. Daí nós entendermos que na nossa existência saudável, nós precisamos andar em comunhão. Seja na figura de um casamento, ou seja, numa parceria, numa comunhão como igreja. Porque a Bíblia fala, onde estiverem 2 ou mais, ali eu estarei. Fazendo alusão nem à própria palavra, mas fazendo alusão à tradição rabínica, fazendo alusão ao Talmud e a Mishnah, né, que são os escritos dos rabinos, que fala sobre estar onde estiverem 2, e Mateus é maravilhoso, porque todos os milagres de Mateus, ele sempre pontua 2, né? 2 cegos, 2 endemoniados de Gadara, sempre 2, porque um é aquele que enxerga, que passa pela ação. O segundo é aquele que testemunha a ação. Então, voltando ao número 5, então é 3, a responsabilidade suprema, perfeita, a responsabilidade estabelecida, realizada, não apenas entendida, mas manifesta, que é da Trindade. E 2, porque é o gênero humano numa perfeita comunhão. De 2 com 3 numa perfeita comunhão. Daí serem 5, né? Agora, 5 vezes 2 significa responsabilidade perfeita, tanto de um lado como do outro. Então, por que eu estou falando tudo isso para você? Porque eu estou falando de numerologia? Não, não é por isso. Mas eu estou falando para você de que, no que cabia à Trindade realizar, ela havia feita. Ela havia feita na plenitude, na perfeição. Tanto é que são 5 virgens mais 5 virgens. Então, a questão da Trindade, ela foi completamente realizada. Cabia aos 2 grupos de virgens cumprirem com a sua responsabilidade. Aí que está o problema. Então, aqui, nessa parábola, o Senhor Jesus está se referindo àqueles que são de Deus, não está falando dos que são de fora, tá? Que fique bem claro isso. Aqueles que são de Deus. Então o Senhor está falando para um público interno e não para um público externo. Se é para um público interno, essas 10 virgens têm todo o conhecimento, essas 10 virgens têm todo o acesso, essas 10 virgens têm toda a capacidade de compreensão, de absorção, de assimilação. Então não tem o que falar, eu não sabia, ninguém me ensinou, ninguém me mostrou, ninguém, né? Não, essas 10 virgens são de dentro, não são de fora. Tanto é verdade que tanto um grupo como o outro grupo tem o azeite. Eles sabem, elas têm consciência do que significa o azeite.
para nós, simbolicamente falando, significa o elemento do Espírito Santo. Aí eu falo do Espírito Santo como elemento, né? Claro que o Espírito Santo também é a terceira pessoa da Trindade. Então, está simbolizado aqui. Estaria tudo certo para que esse encontro fosse completamente perfeito. Só que as chamadas 5 imprudentes, ou as chamadas 5 tolas, ou na minha tradução que eu li com você, nécias, elas não se prepararam na plenitude. Não é que não se prepararam, elas não se prepararam na plenitude. Daí a Bíblia Católica chamar de imprevidentes. Por quê? Porque elas passaram por todos os períodos e elas conseguiram suportar. Mas no momento em que, o noivo, entre aspas, como diz aqui a palavra, tardou, demorou, elas perderam o fôlego, perderam o vigor, perderam a vitalidade, perderam a disposição em continuar, em prosseguir nessa caminhada, que é exatamente o perfil da igreja de hoje. O perfil da igreja de hoje, primeiro que não se fala muito de escatologia. Tem congressos maravilhosos, tem palestras específicas, com certeza, muito especial, mas isso não diz respeito ao tema, porque a escatologia tem que fazer parte da nossa identidade. Jesus está voltando. Mas e se essa pandemia? Jesus está voltando. E esses problemas financeiros e materiais? Jesus está voltando exatamente da maneira que Jó vivia. Porque eu sei que o quê? O meu Redentor vive. Jó, no capítulo 19, diz. Então ele andava, ele prosseguia andando. Ele havia perdido família, ele havia perdido terras, ele havia perdido toda a condição financeira de animais, ele havia perdido a dignidade humana, ele havia perdido toda e qualquer esperança que pudesse atrelar a sua vida. Mas ele não perdeu a esperança de que o Redentor dele estava vivo. Então, se nós sabemos que o nosso Redentor está vivo, e nós entendemos de maneira humana que Jesus está atrasando, não tem problema em ter esse sentimento. A questão toda é o que eu vou fazer com esse sentimento. E essas 10 virgens, elas foram e essas 5 virgens, ao contrário do primeiro grupo, elas foram prudentes porque elas permaneceram até o fim. A Bíblia diz o quê? Lá no livro do Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então, a palavra do Senhor determina que nós tenhamos recompensas por aguardarmos de maneira igual bombeiro, né? Eu sempre comparo, eu sempre penso, na figura do bombeiro. É alguém que todos os dias, você passa em qualquer pelotão, quartel de bombeiros, que são muito bonitos de se ver, de levar as crianças, tirar foto. Mas quando eu levava as meninas, quando eram as pequenininhas, eu falava assim, veja isso, olha o que significa ser um servo de Deus. É exatamente o que esses bombeiros demonstram, com as suas atitudes. Todos os dias, eles se preparam para um fogo, uma tragédia que vai acontecer em algum lugar, Todos os dias, eles lubrificam o carro, eles lavam o caminhão, eles conferem o combustível, a água, depois eles vão para as roupas de segurança, para os utensílios de segurança, conferem, lustram, limpam, lavam, passam, por incrível que pareça, passam as roupas, as que podem ser passadas. Aí você vai falar, mas por que tanto trabalho todos os dias, de domingo a domingo? Exatamente, porque o bombeiro é como aquele vigilante de Abacuque.
por-me-ei sobre a torre de vigia, e vigiarei, porque eu sei que ele está voltando, né? Fazendo uma alusão a todas as passagens juntas. E eu vou estar o quê? Seguro. Eu estarei preso à fortaleza. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Então, essa parábola, né, que fala de uma celebração muito bonita. A celebração do casamento tinha 7 dias no mínimo, né? O noivo e a noiva eram levados para uma tenda específica preparada pelo pai do noivo. Olha só, olha a simbologia maravilhosa. Eram preparados pelo pai do noivo, né? E o pai do noivo, quando tinha realizado todos os preparativos, havia conferido tudo na tenda, porque era uma tenda específica para as bodas, para a lua de mel. E aí o pai do noivo falava para o noivo assim: tá pronto, vai lá buscar noivo. Daí alguns falarem sobre essas duas partes do arrebatamento, né? E que eu percebo que isso é uma simbologia muito forte, né? E aí o noivo se encontra à beira do caminho, né? Mais ou menos no meio do caminho entre a casa da noiva e a casa do noivo, ele se encontra, ele toma, né? Porque a família da noiva vai junto com a família do noivo, os mais importantes, os pais, os irmãos, né? Principalmente os familiares de primeiro grau, vão juntos, né? Toda a comunidade está sabendo disso, todos acompanham de longe, à distância, vão todos juntos, se encontram, o noivo mostra ao pai da noiva que ele está preparado, né? Daí a palavra do Senhor fala lá em João: vou para o Pai preparar-vos lugar. Jesus nunca fala vou para o céu, ele sempre fala vou para o Pai, né? Principalmente no livro de Mateus. Então vou para o Pai preparar-vos lugar e voltarei. Então é exatamente essa esperança que nos enche o coração. É essa esperança que precisa nortear toda a nossa circunstância, não seja tão boa ou seja boa, mas é isso que precisa encher a nossa vida. E aí o noivo leva a noiva, ali eles conferem o enxoval, né, para você ir para a cultura de fato, né? Naquele momento, quando tem o primeiro ato sexual nesse momento, né? É claro que a noiva perde a sua virgindade porque ela é virgem, como diz aqui, as 10 noivas eram virgens, né? E aqui não está falando de noivas no sentido de uma poligamia, mas está falando nas noivas no sentido de acompanhantes, de damas de honra, porque naquela época já existia a figura da dama de honra, né? Então, e aí é demonstrado de que aquela noiva está se entregando plenamente, perfeitamente ao seu noivo. Ela passa a ser propriedade do noivo, entre aspas, tá? Para ninguém traduzir ou interpretar isso de maneira, né, dentro da nossa cultura, o que significa ser propriedade. Mas ela passa a ser a propriedade do noivo e a partir dali acontece uma nova etapa, uma nova história. Então, todo esse cuidado, esse carinho, essa delicadeza que Jesus tem para ensinar, para nos mostrar o quanto é importante sermos previdentes, prudentes, né? E responsáveis naquilo que o Senhor está derramando sobre nós. É muito importante, é muito valoroso, tem um preço muito alto e que nós devemos dar vazão a toda essa constituição que temos como a noiva que aguarda o seu noivo, como a noiva que está se preparando, se ataviando, se purificando, se santificando, se limpando para aguardar o noivo de maneira digna.
Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa. Todos os dias existe um aprendizado, existe uma reflexão, existe uma meditação e também existe uma responsabilidade. Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, vamos orar pelas nossas casas, nossas famílias que estamos aqui, né? Eu estou vendo aqui o pastor da igreja Churchill. Deus abençoe aí os amigos, os irmãos em Cristo, né? Em nome de Jesus, o servo do Senhor, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre todos. Vamos orar, pastor Joel. O pastor Joel, sua casa, sua família, sua esposa, seu ministério, a igreja, o Senhor esteja sobre todos, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, porque é tempo de nos prepararmos. Jesus está voltando. Se é hoje, daqui 10 minutos, daqui um dia, daqui um mês, daqui 10 anos, 100 anos, não sei. Deus não quer que eu saiba, mas o que Deus quer que eu esteja preparado, responsavelmente preparado, com a minha lâmpada e a minha vasilha cheias do poder, do mover da pessoa e da plenitude do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, como fala Paulo, é o penhor da nossa salvação. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós nos derramamos diante do teu altar, pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu mover, por esse espaço tão importante, tão simples. Basta dar uma tecladinha, por isso a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre todos nós, os teus servos que estão aqui, seus familiares, os nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos filhos, o marido, a esposa, sobrinhos, netos, a presença, o poder de Deus se derramando, genros, noras. Derrama-te, ó Deus, com a tua cura, com a tua saúde. Toca, visita os nossos amados que estão ainda passando pela Covid-19. Deus de poder e maravilhas, visita-nos no organismo, na imunidade, na resistência orgânica, preservando, ó Deus, para que nós possamos também perseverar pacientemente por essa situação, por sobre essa circunstância tão trágica, tão difícil, tão triste, tão angustiante. E nós, ó Deus, sentimos a nossa impotência. Por isso, Senhor, nós nos derramamos, nós te clamamos, vem com a tua graça, cura-nos, visita-nos, não apenas por causa da pandemia em si, mas por causa, Senhor, dos resultados dessa pandemia, as questões emocionais, as questões de sentimento, de amargura, de ressentimento, as questões psicológicas, as enfermidades emocionais. Derrama-te curando, visitando, libertando, restaurando, renovando. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre o nosso país. Senhor, nós te clamamos por esse Brasil. Um Brasil, ó Deus, de gestores públicos inconsequentes, irresponsáveis, que nas horas mais determinantes, mais difíceis, até tinham feito hospitais de campanha, depois eles simplesmente fecharam os hospitais, guardaram toda a estrutura. E nós padecemos por um momento da pandemia, segunda onda, pior do que a primeira. Senhor, tem misericórdia. Esses gestores públicos, ó Deus, nós nos colocamos diante do teu altar, para que a tua justiça e o teu juízo se derramem. Porque por causa disso, com certeza, muitas pessoas foram depreciadas, desprezadas, famílias inteiras foram banalizadas por causa dessas questões. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, porque o sangue do inocente foi derramado sobre a terra, e nós te pedimos perdão, perdão pela maldição da terra, pelo pecado, pela transgressão, pela iniquidade, mas que o nome do Senhor Jesus se derrame, e também, ó Deus, nós como igreja, como povo de Deus que somos, também erramos, pecamos, transgredimos, porque não conseguimos, ó Deus, falar de um Jesus vivo,
um Jesus poderoso, um Jesus maravilhoso, que faz o bem por onde passa, um Jesus que expressa a glória, a presença, o poder do Senhor Deus e Pai e se manifesta em vida, em saúde e restauração. Por isso, ó Deus, tem misericórdia e que nós possamos viver um tempo onde o nosso país será alterado, transformado. É possível, porque é possível a todo aquele que crê. Então nós cremos no Senhor Deus e cremos que o Senhor pode sim interferir, intervir em tudo isso. E nós entregamos ao Senhor o nosso país, o nosso povo, a nossa família, a nossa casa, os nossos queridos no teu altar, e que se cumpra a tua palavra, e que se cumpram as tuas promessas, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre o nosso domingo, que seja um domingo maravilhoso, um domingo especial, de comunhão, de restauração, reconstrução, um domingo onde o Senhor se manifestará sempre. Por isso a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Abençoe os nossos irmãos aqui, seus familiares, seus lares, em tudo que fizerem, nós possamos, ó Deus, viver a tua presença, a tua vida abundante e de maneira marcante estabelecer esse domingo como domingo memorável. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Deus, em nome de Jesus. E nós louvamos ao Senhor e nós sempre daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um domingo maravilhoso, hoje, porque é domingo, às 4:30 da tarde eu estou de volta. Um beijo para você, fique na paz do Senhor, bom almoço aí para você, o Senhor te dê graça em tudo que você fizer, você possa prosperar, e o Senhor te cure, e o Senhor traga da sua saúde sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, até às 4:30. Beijo para vocês todos aí, fiquem na paz, tchau, tchau.